2 anos sem álcool. Senta que lá vem história. Eu lembro que há 2 anos atrás eu segui um canal que falava sobre álcool e quando ele falava, o rapaz, né? Estou completando 2 anos sem álcool, 2 anos que eu estou disciplinado nesse lugar de consciência, de lucidez e de sobriedade. E para mim aquilo era tão distante da minha realidade atual, né? Na época. Eu falava, meu Deus, quando eu tiver 2 anos sem álcool, eu vou ser uma pessoa tão feliz, a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais realizada. E chegou esse momento. Eu tô aqui, nesse lugar incrível. Nesse lugar que me traz paz, que é a natureza. E uma das coisas que transformaram a minha vida e que me tiraram desse lugar, né, de estar sempre em badalações, em estar sempre em momentos em que tinha que ter álcool, tinha que ter muitas pessoas, que tinha que ter festa, foi o lugar que me trouxe mais acolhimento, foi a natureza. Quero te falar aqui o que realmente, na minha experiência, mudou depois desses 2 anos em que eu disse muitos nãos. Porque estar aqui consiste em muitos nãos. E a primeira coisa que mudou na minha vida, né, eu lembro que foi dia 2 de janeiro de 2023 que eu tomei essa decisão, e logo após eu já fiz a minha primeira consagração da ayahuasca, e lá eu vi para onde eu ia, para onde minha consciência ia, para aqueles lugares em que aqueles lugares me sugavam minha energia, me sugavam a minha vontade de viver, minha energia vital. Dia 6 de janeiro de 2023, eu fiz a minha primeira consagração da ayahuasca e depois, enfim, nunca mais tive contato com essa substância. E a primeira coisa que mudou foi como eu me enxergava. Como eu me enxergo hoje é muito diferente. É muito diferente de como eu me enxergava há 2 anos atrás. Eu me enxergava como uma pessoa que estava andando em círculos, sem propósito, onde nada da minha vida ia para frente. Eu estava simplesmente estacionada no tempo, assim, eu não tinha força para me mover. E quando eu tomava álcool, parecia que eu esquecia disso. Era como se eu esquecesse. A segunda coisa que mudou foi meu relacionamento com as pessoas. Né? Eu percebia que tinha muita gente que estava na minha vida ainda por conta dos meus hábitos. E que não fazia mais sentido estar ali. Mas eu não tinha força, até porque eu não tinha uma nova rede de apoio, uma nova rede de amigos. Então era aquilo ali que eu tinha. Hoje, eu particularmente... Bom, uma vida sem álcool é uma vida sem tantas pessoas, tá, gente? Então, assim, é você começar a lidar realmente com você. Com você. Não é fácil, mas assim, é um caminho sem volta. E você percebe que muitas pessoas só estavam ali primeiro para aglomerar. Elas não tinham, assim, tanta significância, assim, dentro da sua vida real, né? Sem o álcool. Aqueles amigos de rolê. Que no final, quando a gente tira, parece que dá uma guinada na nossa vida. Outra coisa que mudou na minha vida foi a minha responsabilidade. Pessoas que têm problemas com álcool e elas não cuidam disso, elas se tornam muito irresponsáveis. Afetivamente, financeiramente, profissionalmente, né, socialmente. A gente perde
aquela coisa chamada respeito, né? Então, eu recuperei o meu respeito, tanto o meu pessoal, nas minhas questões pessoais, quanto as pessoas comigo. Então, as pessoas, quando você começa a tomar decisões, querendo ou não, você começa a ser mais respeitado. As pessoas começam a entender mais os seus limites. Por exemplo, uma coisa que eu quero para esse ano é assim, eu não quero estar mais em lugares. Eu até estava indo, né, para eventos de familiares, assim, de amigos que tinham álcool, que tinham, sabe, música alta. E eu vou me colocar esse ano, não vou me colocar mais nesses lugares. Não vou me colocar mais nesses lugares. É um limite que eu impus. É um limite pessoal meu. Esses lugares não me edificam, não me trazem nada de. A gente não consegue conversar nesses lugares, a gente não consegue, sabe, ter. Eu gosto de conversar sobre autoconhecimento. Os meus assuntos hoje são diferentes, né? Os meus assuntos hoje não são, enfim, assuntos que nós sabemos que acontecem no meio de um rolê desse. Que, aliás, nem tem assunto, né, meu gente? Porque nem conversar a gente pode, uma zoada retada. Então, esse vai ser um dos meus critérios, né, para esse ano 2025. Outra coisa que mudou desses 2 anos para cá foram claramente os meus ambientes, né? Já entra nisso aí. Os meus ambientes, sinceramente, são assim, bem. Eu minimizei muito meus ambientes. Porque a gente começa a gente começa a ficar chato. Sabe? Uma vida sem álcool é uma vida em que você tá sóbrio. Então, nada além daquilo que você vive no seu dia a dia lhe traz tantas sensações, né? Então, os meus ambientes hoje são completamente diferentes, realmente. E uma outra coisa que mudou foi a questão financeira, né? Uma pessoa que toma álcool, que ela gosta de excessos, de bagunça, de barulho, ela sempre vai gastar mais. Então, por exemplo, eu vim para um hotel aqui. O que a gente gasta? A hospedagem, a gasolina, o almoço, assim, que não é tanta comida, a janta que não é tanta comida, o café da manhã, o básico. Então, o que é que que sai assim do nosso orçamento, geralmente quando a gente faz uma viagem, né? Obviamente, eu já vivi isso. Álcool. Porque é extremamente caro, você não quer só um pouquinho, você quer todos os álcools do mundo, né? Então, esse tipo de restaurante já sabe que o álcool ele é muito consumido, então os preços vão lá para cima. E você acaba aqui gastando 3 vezes mais do que eu, por exemplo. Então, eu jamais hoje colocaria isso dentro do meu orçamento. Jamais. E eu tô vivendo, partindo para para o que mudou na minha vida de uma forma emocional, de uma forma assim, de estado de espírito mesmo. É uma outra vida. Porém, como eu já disse aqui, é uma vida consciente, uma vida sóbria. Ela requer muito de você, muito mais energia. Porque eu tava conversando com meu namorado, né? E eu falei, a gente sente muito mais dores. A gente sente muito mais dores quando a gente não tem para onde correr, quando a gente não tem para onde colocar essa energia, né? Em uma discussão de casal, isso ficou muito claro, porque antigamente eu ia o que a maioria das pessoas fazem. Elas têm uma discussão de casal, elas vão se embriagar, elas inventam brigas, né? Isso é um comportamento muito normal. As pessoas inventam briga para sair, as pessoas inventam brigas para
para trair, para se embriagar, para sair à noite, para ter vale night, para fazer o que quiser e depois voltar para os relacionamentos. Então, assim, como a gente não tem esse hábito, o que é que a gente vai precisar, o que é que a gente precisa fazer? A gente tem as nossas discussões e a gente simplesmente a gente tem que buscar uma solução real para essas discussões. A gente não tem como fazer o que a maioria das pessoas fazem, porque a gente fez uma escolha. A gente fez uma escolha, um estilo de vida, né, que é um estilo de vida sóbrio, sem fugas. Então, óbvio que dói muito mais, que os desafios eles se tornam muito maiores. Né? Se você tem um problema financeiro, se você tem um problema na sua empresa, se você está fazendo uma transição de carreira, óbvio que você vai ter que lidar com aquilo ali, você não vai dormir à noite, você vai ter que ressignificar muitas sensações suas. Então, óbvio que é uma vida completamente diferente. Eu não vou dizer que minha vida, assim, é como se eu tivesse morrido. Eu sempre digo isso, é como se eu tivesse morrido e renascido na própria vida, essa mesma vida. Isso é bonito e ao mesmo tempo é devastador, né, gente? É devastador. É como se você não soubesse como é essa nova vida. Você não tem referência, você é uma pessoa solta, assim, ó. Você fica assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo errado? Porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa e eu escolho fazer tal coisa. Porque o que eu percebo é que não, 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 não tomar álcool, né? Não sair para vícios, não me colocar em vícios mais. Foi só a ponta do iceberg, foi só assim, só uma decisão que quando eu fui ver, envolvia muitas outras decisões. Então, comecei a pensar nas minhas questões familiares, comecei a pensar em como eu sou como ser humano, né? O quanto eu era egoísta, o quanto eu sou egoísta ainda, o quanto eu tenho comportamentos totalmente tóxicos e que antes eu colocava a culpa em outras pessoas. Então, assim, você começa a tomar consciência de quem você é, realmente, porque não há mais máscaras, né? Você começa a entrar num estado de autoconhecimento profundo, porque você tem que aprender a lidar com as suas dores sem buscar coisas fora. Então, para mim, o álcool ele só foi uma pontinha do iceberg, assim, quando eu tirei assim, ó, aí eu vi tudo lá embaixo. Eu vi tudo embaixo, eu vi a raiz de tudo isso e que resultava nos meus vícios. Foi uma coisa assim muito louca e eu ainda estou nesse processo, né? É muito recente, querendo ou não, quando você coloca assim eu coloco aqui 2 anos sem álcool, parece que é muito tempo para uma pessoa que nem imaginava que conseguiria. É muito tempo, mas quando você está passando ali por isso, você começa a perceber que não é tanto tempo assim. Eu tive esse insight essa semana. Não é tanto tempo assim. É um tempo que eu tô começando agora a entender. É como se agora que eu tivesse meio que me desintoxicado, sabe? Tirado do meu corpo. Em 2 anos eu tirei do meu corpo essa substância que há não sei quantos anos que eu tinha esses hábitos. Eu tirei hábitos destrutivos da minha vida e agora eu vou te dizer, esse é o ponto de partida. Agora, 2 anos depois, eu tô começando a ter uma visão de que estava tudo muito errado, de que estava tudo muito bagunçado. Então, eu tô tomando consciência agora. E, então, eu entendo o que aquele homem lá nos vídeos que eu assistia na primeira semana tava falando, 2 anos. Óbvio. Gente, aconteceu tanta coisa, parece que 2 anos passou tanta coisa. Eu vivi 10 anos em 2 anos sem álcool. Eu já tô aí no meu 7º ano de autoconhecimento, em que eu comecei a buscar o autoconhecimento, mas a cada dia que passa parece que eu não sei nada.
parece que eu não vivi nada, parece que cada vez que passa, assim, fica mais bagunçado, e é isso. E eu tava vendo uma pesquisa esses dias, falando assim, que cada vez que você toma consciência, cada vez que você começa a buscar o autoconhecimento, que você começa a entrar em um nível de consciência de vida, a diferença, a expansão, né? Quando você tem um despertar espiritual, mais começam a aparecer problemas, mais começam a aparecer os desafios, mas você começa a achar que sua vida antes era muito melhor. E é só o universo querendo testar. É só o universo querendo nos testar, querendo nos ajudar mesmo a tomar consciência, porque eu vivi muitos ciclos repetidos ao longo desses 8 anos de autoconhecimento, coisas que realmente aconteciam sempre, sempre, toda vez repetia, eu ficava sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, com a minha vida, porque minha vida estava tão travada, porque eu não saía da bola de neve financeira, sabe? E era assim, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E hoje eu percebo que o universo só queria que eu tomasse consciência desses meus gatilhos, dessa minha roda, sabe? Essa roda de ratos. Eu ficava ano após ano vivendo as mesmas relações, vivendo as mesmas questões profissionais, as mesmas desafios financeiros. Eu não saía daquilo ali. Só que agora começou a clarear. E eu não vou te dizer que tá tudo mar de rosas, não, porque não está, nem na minha, nem na vida de ninguém. A gente só vai começando a ter novos problemas. A gente só vai começando a ter novos desafios, né? Então, o que há 2 anos atrás era um grande problema para mim, hoje já não é, hoje já é outra questão. Uma questão que eu já falei aqui que eu estou trabalhando é a minha questão do açúcar, da alimentação, né? Que eu estou nesse processo. É como se eu tivesse começando lá quando eu comecei do álcool, né? Ontem, para você ter noção como o nosso corpo ele é incrivelmente incrível. Como eu estou nesse processo de desintoxicação, né? De querer me reeducar. Eu já tive muitos. Vocês sabem, né, minha gente? Ó, quem tem vícios em várias áreas da vida. Sério mesmo. Então, eu tive já muitos problemas alimentares, muitos distúrbios, muitos problemas com o meu corpo, como eu me enxergava, né? Eu tive distorção de imagem, ainda tenho, eu trabalho isso até hoje. Eu sei que vai ser uma outra conversa aí. Meu foco maior com esse vídeo é falar sobre diversão, né? Hoje a minha diversão já não é mais como era antes, né? Então às vezes a gente fica replicando coisas que as pessoas fazem. Ah, amiga, porque se divertir é sair com os amigos, beber e ter aquela agonia toda de festas. E hoje em dia eu preciso entender que não é mais assim pra mim. Me divertir hoje é descansar, me conectar comigo, repor a minha energia vital. E isso só acontece na minha vida descansando, estando em silêncio, estando em ambientes pacíficos, ambientes, né, de natureza. Então eu comecei a ter outra visão do que é diversão. E a gente vai começar a fazer isso, você vai começar, se você estiver nesse processo, você vai começar a achar coisas que você fazia antes, assim, totalmente desnecessárias. Então nesse final de ano, assim, se você teve recaída, se você, enfim, já tá aí se sentindo uma pessoa que não consegue ter foco, você já tem que mudar imediatamente seu pensamento, né? Entender que é um trabalho de formiguinha. Você vai ter recaídas, você vai ter processos de que a vida vai te testar, na verdade, né? Você mesmo vai se testar. Esse ano ele seja um ano
de muita consciência pra gente, de muita sobriedade, que a gente comece a buscar estratégias pra gente sair desse lugar de eu não quero resolver, quero colocar na conta da vida aí pra acontecer, e depois eu vou ficar reclamando, né, dos meus resultados. E a gente entender também que é um processo muito solitário, muito solitário. Ter uma nova vida é um processo muito solitário. Eu posso até fazer um vídeo desse pra vocês, dizendo que é minha experiência, falando que eu consegui, que eu tô no processo, que eu tô com você, mas eu não posso chegar e tomar só um copo da sua mão. Eu não posso chegar e viver a sua vida com você, né? Então nem você pode fazer isso por mim. Então no final a gente tá sozinho. Tem as pessoas que estão com a gente, assim, nos ajudando, nos motivando, tem os conteúdos da internet, mas no final é um processo individual e que a gente precisa entender e tem que ter responsabilidade com isso, porque senão a gente não consegue, a gente fica só achando que as pessoas conseguem. É importante dizer que nunca mais eu volto para aquele lugar, não tem nem como, gente, não tem como a gente voltar, não tem como. Quando a gente entra num estado assim de tem um estado que a gente entra emocional que a gente não tem como voltar atrás de como a gente era antes. Não tem, não tem. Nem se, a gente, nem se eu quisesse. Não tem como mais. Eu já experimentei uma vida diferente. Então, é isso. Que esse ano a gente seja leve, que a gente pare de correr aí atrás das coisas, das métricas sociais insustentáveis. Que a gente cria as nossas metas, que a gente cria as nossas métricas de sucesso. Uma métrica para mim é claramente a minha saúde mental, o meu estado emocional, minha paz. É uma métrica porque sem eu posso conquistar o que eu quiser, mas sem essas três coisas, infelizmente, eu não consigo usufruir, né? Sem a minha saúde física, sem cuidar de mim. Então, assim, é aquela coisa, né? Sem eu, o mundo não existe. A gente precisa do nosso eu, a gente precisa da gente pra assim o mundo existir. E a gente, se a gente não tá bem, nada fica bem. Ponto. Então, é isso. É muito importante dividir essas coisas aqui com vocês, porque eu sei que são pessoas que estão empenhadas também, que estão nesse processo, e é muito bom saber que tem pessoas que passam pelo mesmo, sabe que a gente não tá só, que a gente não é doida, que a gente, sabe, é importantíssimo. Mas sempre pensando que existe o fora daqui da internet, né? E o fora daqui da internet é muito desafiador. A vida fora da internet é uma vida muito desafiadora, a vida real, né? Então, que a gente seja real, que a gente seja pleno, que a gente tenha paz, que a gente, sabe, se eleve espiritualmente, que a gente busque lugares que tragam a nossa melhor versão, que não acionem gatilhos irresponsáveis, gatilhos e sombras nossas, né? Que a gente, e que se chegar, que a gente cure, que a gente ressignifique os nossos comportamentos e hábitos, pra gente ter uma passagem em paz aqui. A verdade é essa, né? Aqui não é a nossa casa, então que enquanto a gente estiver aqui, a gente esteja vivendo uma vida que preste. É isso que a matéria serve, né? Para isso que a nossa matéria serve. Para nos proporcionar sensações físicas boas, sensações de contemplar mesmo a natureza, a vida, as pessoas que a gente gosta. E assim, até mais.